Me diz uma coisa, qual o curso que você está fazendo? Você sabe que agora, recentemente, só para vocês terem uma ideia, encontrei com uma jovem e a mãe dela, eu quero que ela seja médica, ela vai ser médica, porque eu quero que ela seja médica. Mas mãe, esse não é bem o curso que eu queria. Ah, mas você tem que ser médica, porque fulano é médico, ciclano é médico, você vai ter que ser médica. Não, mas eu queria, na verdade, ser jornalista. Que nem a Vanusa. Aí eu falei, mulher, o que você tem contra? No jornalismo, o rádio, né? Não, é bom, mas eu quero que ela seja médica. Então, assim, o que na verdade você acha que você tem vocação? Qual o curso que você acha? Às vezes é interessante a gente ter um profissional para falar sobre o assunto, né? E nós estamos hoje aqui com uma profissional que veio falar sobre esse assunto aqui com a gente, tá? Então, assim, para você que não sabe qual é o curso vocacional para a sua vida, tá na hora então de você ficar atento. Então, queria chamar a atenção das pessoas. Se você tiver alguma dúvida também, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Mas que você lembre-se que, por mais que você, mãe, tenha aquele desejo que o teu filho faça um determinado curso, eu gostaria muito que você tomasse muito cuidado em passar essas informações, em, de verdade, não se envolver muito, porque às vezes seu filho vai fazer um curso que vai custar caro, porque ser médico, fazer um curso de medicina, gente, é um valor alto. Fazer um curso para ser dentista, né, é um valor muito alto. E aí, de repente, você não vai estar se preocupando com o que o seu filho deseja para ele, vai estar muito preocupado com o que você quer que ele faça, e aí o que acontece? No final de tudo, ele vai fazer esse curso insatisfeito, vai deixar o curso pela metade, ou não vai ser um grande profissional, porque talvez não teria nada a ver com a vocação dele, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto agora, não é isso? Vamos agora tratar desse assunto. Eu queria que pudessem passar mais informações para você que está aí ligadinho com a gente, deixando aí, tá? Não só o nosso WhatsApp, mas também colocando as informações da nossa profissional maravilhosa, para que as pessoas já possam anotar. O pessoal cobra muito isso da gente. Deixa logo aí as informações para que a gente possa falar com a Letícia aqui de uma forma bem positiva. Pode até deixar um pouquinho aí para que as pessoas já possam ligar, possam entrar em contato com a nossa maravilhosa Letícia Napoleão, que não é a primeira vez que vem para o programa e que hoje vem falar dessa orientação vocacional, porque tem tanta gente que faz um curso não para si, mas para agradar um pai, uma mãe, e que depois se arrepende tanto, né, Letícia? Bom dia, muito obrigada, Vanusa, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E interessante que você deu esse exemplo inicialmente na sua fala sobre a medicina. E recentemente eu fiz uma postagem no meu Instagram perguntando, né? Cursar direito é o sonho de quem? Então, agora, para esse seu contexto, cursar medicina é o sonho de quem? É o sonho do pai ou do filho, né? Então, realmente é um desafio o momento da escolha profissional, né? Muitas vezes nós estamos no momento de conclusão do ensino médio, 17, 18 anos, a quantidade de opções, o mundo em transformação, vem a ansiedade, vem a dúvida, vem a influência da sociedade, dos pais, da escola, dos amigos, e aí a orientação vocacional é fundamental para ajudar no processo de clareza mesmo, né? Do autoconhecimento, do conhecimento do mercado e do planejamento da carreira. Por isso que a gente tem que ficar atento. Eu tenho essa grande preocupação, né? Quando foi para o meu filho fazer o curso que ele desejava, o que aconteceu? Ele pensou no curso, até conversou comigo sobre o curso, mas aí no decorrer do tempo ele foi percebendo que era outro foco para ele. E eu deixei ele bem à vontade. E aí, às vezes, a gente não teve o curso que a gente queria, a gente quer que o filho faça. Isso é preocupante, isso não é tão interessante, viu, mãe? Às vezes dá certo, mas às vezes não dá, né? A influência dos pais, ela é pertinente, né? Os pais conhecem os filhos, você sabe as características do seu filho, você vê potenciais no seu filho, então você é fundamental para ajudar no processo de escolha dele, no sentido de fortalecer as características dele, de ajudar ele a descobrir os talentos dele. Filho, olha, quando você faz isso muito bem. Você lembra que quando você era criança, você brincava disso, você era desenrolado? Olha, você tem afinidade com isso, você adora ler livros dessa área e você vai estimulando o processo do autoconhecimento daquele adolescente. Seria a palavra certa? Sim, vai estimular ele a entender
o que é que ele gosta de fazer, para que ele se sinta motivado em estudar, em passar pelos desafios profissionais, porque ele gosta daquilo que ele faz, porque ele tem afinidade, habilidade, ele tem no perfil dele características que combinam com aquela área. Então, é fundamental os pais ajudarem nesse processo de autoconhecimento e não impor, não pressionar, porque é um desafio. Às vezes tem jovens que já, desde criança, já dizem, eu quero ser médico, mas tem outros que não têm a menor ideia. Eu atendo jovens que dizem assim, eu estou perdida, eu não sei o que eu quero da vida. Então, leva um tempo o processo de autoconhecimento, não é só empurrar uma opinião, né? Além de entender sobre a pessoa, que é o autoconhecimento, o ponto de partida, é entender sobre a profissão. Tá, ser médico é legal, mas você sabe como é a rotina de um médico? Você sabe quantas horas por dia ele trabalha? Você sabe quantos anos ele passa estudando? Você sabe que um médico nunca vai parar de estudar na vida? Você sabe os desafios da profissão? Os casos que ele enfrenta num contexto de uma urgência? Você está preparado emocionalmente para lidar com tudo aquilo? Então, não só entender quem é ele, mas também entender o dia a dia da profissão. Porque às vezes ele está assim, vou ser médico, vou ganhar muito dinheiro, vou ajudar pessoas. E quando ele chega numa UTI, numa urgência, ele fica, meu Deus, que caos, por exemplo, no Covid. Para não ter uma decepção, né? Eu achei interessante o que você falou. É algo que eu não tinha me atentado, né? É importante quando você for conversar com este jovem, ou este jovem mesmo que está querendo um determinado curso, ele primeiro analisar como é na prática esse curso, né? E é fundamental, inclusive, os pais, os professores conduzirem esses alunos, esses jovens, a um dia de experiência, que é o que eu faço com os meus alunos. A gente convida esse aluno para ir na empresa, para ir no hospital, para ir na clínica, onde esse profissional trabalha e passar um tempo com ele, conversar com o profissional, entender como são as pessoas, como é a sua rotina, o que é que você faz, quais são as áreas de atuação, quais são as tendências do mercado, qual é a remuneração, qual a possibilidade de crescimento, o que eu posso fazer, em que ambientes eu posso trabalhar, para ele conversar com o profissional e tirar todas as dúvidas dele, não esperar depois de 5 anos formado, procurar um currículo para botar num lugar e não ter a oportunidade, não saber como se posicionar e ser pego de surpresa. Alguns começam cedo, com uma idade bem mais jovem, outros já com uma idade um pouco mais avançada, né? Para um determinado curso. Relacionado a essa questão da vocação, a idade influencia? Não, eu acho que a vocação, algumas pessoas levam um processo, como você disse, de descoberta. Eu conheço pessoas, por exemplo, que disseram assim, eu passei anos fazendo aquilo, mas depois eu me descobri. É um processo de maturidade mesmo, é um processo de autoconhecimento. A pessoa vai testando coisas até ela se descobrir. Porém, quando ela tem um processo de orientação profissional, por exemplo, com uma orientadora vocacional, como eu faço hoje, essa escolha ela é mais assertiva, porque a pessoa começa a ver, nós temos um passo a passo, temos um caminho para essa pessoa ir cumprindo as etapas e pesquisando, tirando as dúvidas, para que ela, desde cedo, ela encontre um propósito, encontre uma vocação, porque a vocação nada mais é do que se sentir atraído por fazer algo e fazer aquilo muito bem feito. Então, não tem como eu sentar aqui, deixa eu ficar aqui esperando minha vocação. Não, eu tenho que buscar coisas, eu tenho que testar, tenho que conhecer, tenho que experimentar. Por isso que eu dei a sugestão de conversar na prática com o profissional, para você saber, é de fato isso que eu quero? Nem todo mundo tem a oportunidade de já estar trabalhando e falar, é isso que eu quero, eu vou estudar para isso. Por exemplo, eu comecei no rádio e eu não tinha nenhum curso superior quando eu comecei no rádio. Na minha época não se fazia nenhum tipo de curso, nem técnico, né? Então, assim, são muitos anos atrás. Mas foi através do rádio que eu vi o meu amor, a minha paixão pela comunicação, para me tornar comunicadora, nem tanto jornalista, mas a comunicação no geral, do rádio, da publicidade, do jornalismo e avançar nessa comunicação. Mas nem todo mundo tem trabalho para dizer, é isso que eu quero. Muitos precisam estudar para depois conseguir um trabalho. E aí, assim, pode acontecer também de na profissão que você está, você descobrir que é aquilo que você quer, né? E é o que eu falo, às vezes as pessoas têm habilidades e elas não veem isso como um potencial talento. Então, provavelmente você, por ser tão comunicativa, ter essa voz bonita, saber se expressar, talvez quando você era criança você já demonstrava naturalmente alguma desenvoltura, de fazer alguma apresentação na escola, de saber argumentar com seus pais, de saber representar
seus primos. Então você indiretamente, inconscientemente tinha essa habilidade de se expressar, e aí as pessoas falaram, por que você não vai no rádio? Aí você falou, vou lá testar o rádio. E aí foi vendo que tinha essa desenvoltura e acabou se apaixonando. Então, não sei se foi esse contexto, eu estou trazendo um exemplo porque isso pode acontecer, porque às vezes as pessoas têm uma habilidade, às vezes de cozinhar. A pessoa cozinha muito bem, mas ela, não, mas ser cozinheira, trabalhar com comida, com culinária, isso não dá dinheiro, isso não é pra mim, eu não vou ser aceita. Mas, na verdade, às vezes as pessoas têm habilidades que são simplesmente para serem desenvolvidas e transformadas em talentos. Muito bom, e eu estava agora há pouco aqui parando para pensar, que interessante. Agora há pouco a gente trouxe, logo no início do programa, uma profissional, a Karine, para falar justamente como você deve se comportar dentro do seu local, né, de trabalho. E aí a gente percebe isso. Às vezes as pessoas nem imaginam que na prática, no dia a dia, você vai descobrir sua vocação, né? Você vai estar fazendo algo que vai te fazer bem. E às vezes, na prática, dentro de casa. Às vezes você não está tão preparado para aquilo, mas você já tem umas coisinhas, umas pitadazinhas que já te levam para uma determinada vocação. Muito legal. Eu queria encerrar esse bate-papo da gente aqui, primeiro agradecendo a você por essas dicas e lembrando, tanto o pai como a mãe, preste atenção nas dicas aí, como você vai incentivar seu filho, aproveite bem o que a Letícia trouxe aqui pra gente, porque você só tem a ganhar e deixar o filho também escolher essa profissão, né? Nós tomamos decisões diariamente, a decisão profissional, pelo fato dela influenciar a longo prazo na nossa vida, às vezes trava, né? E é por isso que existe o processo de orientação vocacional. Vocês podem procurar nas minhas redes sociais, inclusive nesse mês ainda eu estou liberando o Guia Vocacional, que são 7 passos para que os alunos possam assistir essas aulas, fazer essas ferramentas e escolherem um curso baseado na sua vocação profissional. Então, é um processo de autoconhecimento, é um processo de clareza e eu tenho certeza que vai agregar e vai fortalecer profissionais. Uma decisão bem feita influencia e mal feita também, influencia no perfil profissional, se ele vai ser um profissional realizado ou não, se ele vai chegar em casa estressado ou não, se ele vai conseguir ser bem remunerado ou não. Então, influencia vários contextos. Então, não perca a oportunidade de fazer parte de um processo de orientação vocacional. E eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Pra mim é sempre um prazer estar aqui com você. E eu já quero te convidar para logo você participar das minhas entrevistas no YouTube. Que legal. As pessoas me pediram muito, cobraram muito a Vanusa no YouTube e a gente vem com dicas maravilhosas, especialmente para você. Muito obrigada a você.